E aqui dentro do estúdio hoje a gente conversa com o consultor jurídico Marcelo Martins, que fala sobre trabalho e previdência e ajuda você a tirar dúvidas nessas duas áreas. Tem muitas perguntas que chegam aqui, Marcelo, a respeito desses dois assuntos. Olha só, o Jorge Luiz de Brumado, na Bahia, diz que ele ficou doente na empresa, foi encaminhado para o INSS e o INSS negou o benefício. Então ele retornou para a empresa. E quando retornou, foi demitido. Ele fala assim, mesmo tendo um exame de retorno dizendo que eu estava apto para o trabalho. A minha pergunta, cabe um pedido de indenização por danos morais? Jorge, cabe. Vamos só entender rapidamente. A construção tem que ser o seguinte, você tem que fazer uma prova de que a sua dispensa foi a chamada dispensa obstativa de direito. Ou seja, como você já era potencialmente um candidato a ser afastado, o que a empresa fez? Para não correr o risco de você entrar como um afastado, vamos aproveitar que agora ele não conseguiu o benefício, vamos demitir logo. O correto seria a empresa passar você pelo exame de retorno e o médico da empresa dizer se você tem ou não condição. Se o médico da empresa dissesse não tem condição, voltaria para o INSS e ainda assim com essa possibilidade. A empresa, infelizmente, aparentemente, tomou o caminho mais curto ou o caminho mais simples, né? Existe um adágio que a negativa é o caminho do ignorante. Então, nesse sentido, ela falou assim, vamos eliminar esse possível provável passivo. Então, cabe sim, procure um profissional da área, um especialista que vai lhe orientar bem. O Wagner Viana, do Ceará, quer saber como é que fica com a reforma trabalhista a questão de contratação de um trabalhador autônomo. Ele fala que é dono de uma clínica veterinária e ele quer saber se dá para contratar um veterinário de forma autônoma. O que acontece? Vamos desmistificar uma coisa aqui. Contratação de autônomo nunca foi proibido, nunca foi vedado por lei. O que acontece? Que autônomo é autônomo. O que as pessoas não podem é contratar um autônomo e exigir dele pessoalidade, subordinação, controle de jornada. E quando você, empregador, faz isso, você retira a natureza jurídica da autonomia. Então, quando você contrata um autônomo, você tem que entender o seguinte, que se ele não for, ele pode mandar, óbvio que desde que tenha a mesma formação, o primo, o cunhado, né? O irmão, o pai, o sogro, o genro. Se ele não for, você não pode descontar dele, você não pode puni-lo. Então, essa natureza. Então, a legislação, na verdade, ela caminhou no sentido de reconhecer a possibilidade da relação do trabalho autônomo entre empregador e empregado, mas se for retirado essas características da autonomia, você novamente está violando, porque o artigo 2º e 3º da CLT não sofreram alteração. Então, pode sim, desde que seja muito bem entendido o que é um trabalhador autônomo. Pergunta interessante. A Liliane de Palmas, no Tocantins, quer saber se o trabalhador tem direito a folgar no dia do seu aniversário. Eu adoraria, né? Eu faço aniversário, inclusive, no dia do advogado. Eu queria ter 2 folgas ou merecimento dobrado. Mas não é uma garantia legal, eu também não conheço nenhuma convenção coletiva que garanta isso como uma norma de determinada categoria, tá? Mas não tem previsão legal para isso.